Olá, meu irmão, minha irmã. Que bom que você está conosco mais uma vez neste nosso programa, Bebendo da Fonte. Quero convidar você a visitar um texto do Evangelho de João e queremos, como aqueles discípulos, também desejar ver Jesus. Vamos beber da fonte preciosa da Palavra de Deus. No coração deste tempo, vamos conhecer um pouco o decreto do Papa Francisco chamado Ecclesia Mater. É mais um convite do Papa a olharmos juntos para a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja. E por fim, uma igreja em caminho, convido você a estar conosco nos eventos e celebrações que teremos pela frente. Fique conosco neste nosso programa. Olá, meu irmão, minha irmã, bebendo da fonte. A nossa fonte é a Palavra de Deus. E mais uma vez quero convidar você a visitar um texto do Evangelho. Neste programa, vamos meditar um texto de João, capítulo 12, a partir do verso 20. João, o quarto evangelista, capítulo 12, a partir do verso 20. Vamos beber juntos desta fonte preciosa. Havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe conversou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, vai perdê-la. Mas quem não faz conta da sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me. E onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Minha alma está perturbada. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. Estamos diante de um belo texto onde Jesus, já em Jerusalém, depois da sua entrada messiânica, ali ele se coloca diante de alguns gregos que querem vê-lo. E aí 2 dos discípulos, Filipe e André, foram falar com Jesus. Talvez nós esperássemos uma resposta assim: diga a eles que os espero às 14h lá em casa. Ou então, estarei na porta principal do templo daqui a meia hora. Mas não foi esta a resposta de Jesus. Os discípulos chegam com uma demanda. Alguns gregos querem ver Jesus. Mas Jesus apresenta uma resposta que de fato é reveladora. Jesus quer que aqueles que queiram conhecê-lo, aqueles que queiram vê-lo, entendam que há um mistério que envolve a sua vida. Chegou a hora. Chegou a hora. Essa expressão é muito preciosa no quarto evangelho. A hora de Jesus.
Se lembrem que lá no primeiro sinal de Jesus em Caná, quando ele transforma água em vinho, a palavra que está lá é esta: ainda não chegou a minha hora. Qual é a hora de Jesus no quarto evangelho? A hora de Jesus no quarto evangelho é exatamente o seu mistério de morte, de paixão, morte e ressurreição. No capítulo que está logo em seguida, onde no quarto evangelho começa o lava-pés, nós lemos assim: sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora. A hora que no quarto evangelho é da glorificação. Porque aqui no evangelho de João, a paixão e a morte de Jesus não são realidades humilhantes, esmagadoras. Não. Aqui, a paixão e a morte de Jesus são o lugar da glorificação. O lugar onde, como nós ouvimos no texto, o Pai glorifica o seu Filho. É o lugar onde o Filho expressa o seu amor àqueles que o Pai lhe dera. É o lugar em que o Filho expressa fidelidade ao Pai. É, portanto, o lugar da revelação. É o lugar da glorificação. E quando aqueles dois discípulos, Filipe e André, vão dizer a Jesus que há quem queira vê-lo, Jesus apresenta o seu mistério. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado, em que o grão de trigo vai cair na terra e vai morrer para produzir fruto. Este é o mistério de Jesus e este é o mistério ao qual Jesus quer trazer aqueles que queiram vê-lo, queiram conhecê-lo, queiram segui-lo. Jesus quer que aqueles dois, os discípulos, Jesus quer que aqueles que querem vê-lo estejam com ele no seu mistério, aprendendo dele exatamente isto, a não se apegar à própria vida, mas a perdê-la neste mundo para guardá-la para a vida eterna. Isto é servir ao Pai. Amar aqueles que o Pai confiara a Jesus e dar por eles a vida. É interessante que no quarto evangelho, a vida de Jesus não é arrancada brutalmente. Ele vai dizer: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Portanto, o mistério pascal de Jesus em João é um mistério de entrega amorosa. É uma entrega de dar a vida para que o outro viva, para que se expresse ao outro um amor gerador de vida, um amor que morre para dar vida. Este é o amor de Jesus. É este o amor que Jesus quer que aqueles gregos que querem vê-lo e os próprios discípulos aprendam e vivam. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero convidar você a entrar com Jesus neste mistério. O mistério do sofrimento que nos toca a todos, de alguma forma, sobretudo o sofrimento que vem decorrente da minha missão ou da sua missão. Este sofrimento deve ser encarado como elemento constitutivo do nosso caminho. Jesus tem consciência de que vai para Jerusalém e para o seu mistério de morte e de ressurreição. Nós também, na fé que temos que tomar consciência de que a nossa fé, a nossa presença no mundo nos põe diante de um mistério de cruz, de sofrimento e de morte. Mas uma coisa é eu morrer sem saber porquê, eu sofrer sem saber porquê. Outra coisa é eu saber que sofro pela decisão que tomei, pela vocação que escolhi.
Esta é a cruz de cada dia. Este é o sofrimento de cada dia, que eu sou chamado a unir ao sofrimento de Cristo, para que aquele sofrimento redentor me ajude no sofrimento de cada dia, na cruz de cada dia, no seguimento de cada dia. Jesus diz ao Pai: Pai, livra-me desta hora, é o que devo pedir? Ele mesmo reage: não, foi para esta hora que eu vim. Portanto, meu irmão, minha irmã, a cruz que eu devo carregar, a cruz que você deve carregar, resultado de uma resposta amorosa que nós demos a Deus, esta minha cruz, esta sua cruz, este meu sofrimento, este seu sofrimento, nos associa a Cristo e à sua cruz, e ao seu sofrimento e à sua morte. É preciso entender que, se nós não morremos, ficamos apenas uma semente. O meu sofrimento e o seu, a minha cruz e a sua, podem ser exatamente o lugar e o momento em que outros têm vida porque nós nos demos a eles. Bebemos da fonte e que esta fonte seja exatamente o lugar onde Deus fale sempre ao nosso coração e sacie a nossa sede de eternidade. Fé, amor e perseverança, tudo que eu vivi. E a gente via que assim, que só o grupo não supria aquilo que era o trabalho que a gente fazia, que tinha que ter algo mais, né? O dia que o Eduardo falou da missão e falou da metodologia deles é gerar vida, aí eu pensei, não, aqui tá funcionando direitinho. E para a pessoa ajudar, né, tem que ter amor, né, e humildade. A partir do momento que eu percebo que eu sou limitado, que eu não dou conta, e que não existe ninguém que consegue nada sozinho, né? Pode conseguir várias coisas, mas tudo ninguém consegue sozinho. Eu percebo que eu preciso ajudar. Eu acho que a vontade de ajudar nasce dessa essência que tem que estar no coração das pessoas. Assim, né? Eu não consigo, então eu tenho que partilhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer pelo outro, porque eu também vou precisar que faça pelo outro. Eu mesmo já olhei para vários meninos aqui e pensei, esse aí não tem como, porque o nosso humano, mas para Deus nada é impossível. Eles precisam de carinho, amor e alguém que cuide deles, mais nada. A criança e o idoso, ela sensibiliza. O adolescente ou o dependente químico, já existe aquela rejeição. Porque o que a gente dá é muito pouco, a gente recebe muito mais deles do que a gente dá. Você sente falta de alguma coisa a mais na sua vida. Ajudar faz bem, faz muito bem pra gente. No coração deste tempo, quero partilhar com você, meu irmão, minha irmã, coisas boas deste tempo da nossa história de fé, da nossa história de cristianismo, de catolicismo. E o que eu quero hoje partilhar com você é um decreto do Papa Francisco, ou melhor, da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos. É aquela congregação que trata, sobretudo, das questões de liturgia e das celebrações e do culto. E lá, então, no dia 11 de fevereiro, na festa de Nossa Senhora de Lourdes, né, o prefeito, assim chamado daquela congregação, o cardeal Robert Sarah, assinou um decreto,
pedido do Papa Francisco, determinando mais uma celebração mariana na nossa Igreja Católica, no calendário geral da nossa liturgia. Esse decreto veio a público no dia 3 de março, mas a data dele é 11 de fevereiro, uma data mariana, portanto. O Papa pediu então à congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos que incluísse no calendário da Igreja Católica a celebração da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Importante nós recordarmos que esse título mariano já acompanha a Igreja desde os primórdios. Santo Agostinho, São Leão Magno, lá no século V, já sinalizavam isto. Maria como a mãe da cabeça, que é Cristo, e, portanto, também a mãe do corpo inteiro, já que Cristo confiou esta missão à sua mãe lá no alto da cruz. Eis o teu filho. E ali, naquele discípulo amado, está, portanto, todos os discípulos que haveriam de crer no Senhor e estariam, portanto, sob os cuidados também da Virgem Santíssima, mãe da cabeça da Igreja, que é Cristo, mãe do corpo da Igreja, e aqui estamos nós, os cristãos, não é? Que estamos ligados à cabeça, que é Jesus Cristo. Portanto, Maria é a mãe da cabeça, Cristo, e a mãe do corpo místico, que é a Igreja e que somos nós. Então, neste decreto, nós nos reportamos mais uma vez a esse belo título mariano, que o Papa Paulo VI soube tão belamente reapresentar ao final do Concílio Vaticano II. E ali, o Papa Paulo VI vai exatamente declarar e ensinar que a Virgem Maria é mãe da Igreja, isto é, de todo o povo de Deus, tanto dos fiéis como dos pastores, de modo que ela deveria ser honrada e invocada também com este título, Mãe de Deus, por todo o povo cristão. Então, o que de fato o Papa Francisco, não é, através da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, o que o Papa quis foi exatamente isto: incluir mais esta festa, promover essa devoção mariana entre as tantas que nós já temos, a fim de favorecer, primeiro, o crescimento do sentido materno da Igreja nos pastores, nos religiosos e nos fiéis. Interessante isto. O que o Papa quer, por primeiro, é exatamente fazer crescer o sentido materno da Igreja nos pastores, nos religiosos e nos fiéis. A Igreja é mãe e precisa tratar assim os seus. Portanto, os pastores, os religiosos, os fiéis, individualmente, nós devemos, portanto, nos tratar como mãe trata os seus filhos. Mais uma vez aparece a figura feminina, materna de Maria, como aquela que nos ensina a cuidar uns dos outros. E para além de favorecer o crescimento deste sentido materno da Igreja nos pastores, religiosos e fiéis, o Papa também quer fazer crescer a genuína piedade mariana, tão cara, tão preciosa a nós. Por isso o Papa estabeleceu que na segunda-feira, depois de Pentecostes, seja celebrada em toda a Igreja esta festa, esta liturgia da Virgem Maria, Mãe da Igreja. E o Papa quer exatamente também que, fazendo isso todos os anos, nós possamos aprender que a vida cristã
deve ter diante de si 3 focos que devem ser contemplados no silêncio e na reverência. O primeiro foco é a cruz, o mistério da cruz. O segundo foco é a oblação de Cristo na Eucaristia. E o terceiro foco, a Virgem oferente. Aqui estamos, portanto, diante de 3 realidades importantes que dão sentido e beleza à nossa fé: a cruz, a hóstia e a Virgem Maria. Com este momento litúrgico a mais acrescentado no calendário celebrativo da Igreja, o que nós queremos é exatamente focar ali, naquela liturgia, esses 3 elementos. O mistério da cruz, que gera a Eucaristia. Não haveria Eucaristia sem antes ter havido o mistério da paixão e morte do Senhor Jesus. E o Papa quer que, olhando para Maria, nós a contemplemos como a Virgem oferente, a mãe do Redentor, a mãe dos redimidos, em quem aprendemos a seguir Jesus com todo o empenho da nossa alma. Por isso, meu irmão, minha irmã, no coração deste tempo, quero convidar você, já neste ano, vivermos na segunda-feira de Pentecostes a celebração litúrgica da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, Mãe da cabeça que é Cristo, Mãe do corpo místico que é a Igreja, de quem Cristo é a cabeça. Nossa família é feita por pessoas de todas as raças. Jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Somos a maior obra de caridade no planeta, trazendo alívio e conforto para os necessitados. Educamos mais crianças do que qualquer outra obra educativa ou religiosa. Desenvolvemos o método científico e as leis das evidências. Fundamos o sistema universitário. Defendemos a dignidade de toda a vida humana, o casamento e a família. Cidades levam os nomes de nossos santos, que percorreram a vida à santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. A Sagrada Escritura e a tradição transformaram nossas vidas e nos têm guiado por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros da nossa família compartilham os sacramentos e a plenitude da fé cristã. Por séculos rezamos por você e por todos, a cada hora do dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: "Tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja." Por 2000 anos, uma linha contínua de pastores tem guiado a Igreja Católica com amor e verdade no mundo confuso e sofredor. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por cada um de nós. Se você saiu da Igreja Católica, o convidamos para que veja com um novo olhar. Acesse o portal catolicosregressem.org. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Uma igreja em caminho. Agora quero convidar você a tomar parte nos eventos, nas celebrações que nós haveremos de viver como igreja diocesana nestes próximos dias. Quero convidar você que mora aí em Mateus Leme ou mora aí em Itapicirica, que haverá nesses próximos dias a chamada celebração das 24 horas para o Senhor, como o Papa Francisco quis já há alguns anos e nós temos realizado também aqui. É uma oportunidade para
estar diante do Senhor na Eucaristia, para ouvir a palavra e para se confessar. Então você que mora aí em Mateus Leme, mora em Itapecerica, então se informe. Haverá aí nessas duas cidades e nessas duas foranias, haverá essas 24 horas para o Senhor. Um momento bonito de adoração, de escuta, de oração e de celebração do sacramento da penitência. Também quero convidar você que mora aí em Nova Serrana para na próxima sexta-feira, dia 16, estarmos lá na comunidade de Moreiras. Lá nós vamos abençoar a nova capela de São José, na comunidade de Moreiras, uma bela capela que aquela comunidade construiu para o culto a Deus e também para viver essa bela devoção ao grande patriarca São José. Você está convidado, é à noite, às 19h30, lá na comunidade de Moreiras, em Nova Serrana. Você que é de Igarapé, no próximo sábado, vamos estar em Igarapé para a ordenação sacerdotal do diácono Paulino Garcia Hernández, um mexicano que foi ordenado diácono lá há alguns meses e agora, nesse 17 de março, será ordenado sacerdote. Ele é membro da Congregação dos Servos dos Pobres. Essa congregação trabalha lá na paróquia de Santo Antônio, em Igarapé. E no domingo, dia 18, pela manhã, vamos estar lá em Leandro Ferreira. Todos os meses estaremos lá em um dos domingos. Então, nesse mês de março, dia 18 de março, às 10 da manhã, estaremos lá na igreja de São Sebastião, onde trabalhou o nosso querido Padre Libério, onde estão os restos mortais desse servo de Deus, e vamos celebrar lá a Eucaristia, então, às 10 da manhã. Lembro também que nesse 18 de março é o encontro diocesano das mães que oram pelos filhos. Este encontro vai acontecer lá na igreja Nossa Senhora da Guia. Há muitos grupos de mães que oram pelos seus filhos aqui na cidade de Divinópolis, aqui na diocese de Divinópolis. É o nosso encontro diocesano. Então, os grupos estão convidados para nesse 18 de março, de 7h30 da manhã até as 15 da tarde, quando será a Santa Missa, estarmos lá reunidos para este encontro diocesano. E, para terminar, dia 19 de março, festa de São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, lá em Belo Horizonte, no nosso seminário diocesano, vamos celebrar e viver com os seminaristas aquela Eucaristia onde alguns deles vão assumir o ministério de leitor na igreja. Outros vão assumir o ministério de acólito na igreja e outros serão admitidos ao processo de formação para as ordens sacras. Então, lá em Belo Horizonte, no dia 19, à noite, às 18 horas, vamos ter a missa onde alguns seminaristas serão admitidos às ordens sacras e outros aos ministérios de leitor e de acólito. Certamente são coisas boas e belas da nossa fé numa igreja que está em caminho e, portanto, realizando muitas tarefas bonitas, muitos encontros, muitas liturgias. Tudo isso faz parte dessa igreja em saída que está no mundo dando testemunho da sua fé em Deus. A você o meu abraço, agradeço por ter ficado conosco nesse programa e quero abençoar você e a sua família a fim de que possam avançar com a certeza de que Deus está conosco. Desçam e permaneçam sobre ti, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, a graça, a paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até o próximo programa.